Fala, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais uma entrevista com o especialista, hoje com a presença ilustre do Dr. Márcio Hassi, neurocirurgião. A gente teve muita pergunta sobre o assunto, por isso a gente juntou tudo aqui e solicitamos aqui o Dr. Márcio aí, que prontificou para vir aqui e responder todas as perguntas que vocês fizeram. Dr. Márcio, muito obrigado pela atenção, por ter vindo aqui. Sabemos aí que o seu dia é ocupado pra caramba, né? E para começar, queria que você se apresentasse, que eu acho que é super importante. Nem todo mundo conhece a história sua, o quanto que você já dedicou à medicina. Queria que você contasse um pouquinho aí. Bom, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje. Meu nome é Márcio Hassi, eu sou neurocirurgião e eu me dediquei meus estudos e os últimos anos da minha vida às doenças do cérebro, especialmente aos tumores cerebrais, mas também às doenças vasculares, como os aneurismas, por exemplo. Hoje em dia eu tenho a minha clínica privada, o consultório, e eu também sou professor de neurocirurgia na Faculdade da Santa Casa de São Paulo. Bacana. A clínica onde que fica? A clínica fica na Avenida Faria Lima. Ah, aqui em São Paulo mesmo, né? Aqui em São Paulo mesmo, Bacana. na Faria Lima, fica próximo ao Shopping Iguatemi. Perfeito. E aí, doutor Márcio, talvez para começar, acho que a grande dúvida que as pessoas têm, né? Porque o nome neurocirurgião é um pouco assustador, né? Então, muita gente pergunta, mas o que o neurocirurgião faz? Ele só opera? Por que eu vou fazer uma consulta ali, né? Conta um pouco pra gente, né? O que é um neurocirurgião? Bom, o neurocirurgião, ele é um profissional que trata as doenças do sistema nervoso central e periférico. E ele é um profissional que é treinado para oferecer o tratamento cirúrgico de algumas doenças. Mas nem sempre o neurocirurgião opera. Às vezes o neurocirurgião ele faz um acompanhamento clínico de alguma determinada doença. Entendi. Então, depende muito do caso, depende muito do tipo de doença que esse paciente tem. A gente pode oferecer de imediato uma cirurgia, a gente pode fazer um acompanhamento clínico e acabar oferecendo essa cirurgia mais tardiamente, ou às vezes nem operar. Ou às vezes oferecer um tratamento clínico. Às vezes a doença que o indivíduo tem, ou naquele momento, precisa de um tratamento que não é cirurgia, e a gente oferece também esse tipo de tratamento. Um tratamento não cirúrgico. Que legal, não sabia disso. Então é interessante, porque muito embora o nome seja neurocirurgião, então espera-se que você vai fazer uma cirurgia, às vezes uma consulta com o neurocirurgião, o especialista, no caso você, vai olhar e falar, não, mas esse caso não requer uma cirurgia. Então a consulta, você faz uma avaliação se é necessário ou não a cirurgia. Exatamente. A gente, através da história do paciente, das queixas do paciente, das características clínicas do próprio paciente, como idade, hábitos de vida, tempo daquela doença, dos exames de imagem, do exame físico. Aí, a partir daí, nós vamos determinar o tipo de tratamento que é o melhor para aquele paciente naquele momento. Entendi, bem interessante, não sabia disso. E aí tem um ponto relevante, né? Porque normalmente quando você tem alguma coisa, você não costuma, né, pesquisar por um neurocirurgião. Então, quando que você deve consultar um neurocirurgião ou procurar um neurocirurgião? Habitualmente, as pessoas procuram um neurocirurgião indicadas por um outro colega que acaba descobrindo alguma doença que ele acredita ser de tratamento cirúrgico. Entendi. Ou o próprio paciente, ao fazer um exame de imagem por algum motivo qualquer, ou uma dor de cabeça, ou uma dor na coluna, por exemplo, acaba recebendo o laudo daquele exame e perguntando por outros colegas, olhando na internet. Sempre, né? Acaba falando, melhor eu procurar um neurocirurgião. Entendi. Então, muitas vezes a gente acaba recebendo pacientes que vêm por procura direta do próprio paciente, ou pacientes que vêm encaminhados de outros colegas, de outras especialidades, que suspeitam que aquele paciente precisa de um tratamento cirúrgico. Entendi. Bem interessante isso, porque na verdade, ou seja, às vezes o paciente vai pode ser um ortopedista, um clínico geral, qualquer outro médico, o médico olha aqui e fala, olha, você precisa falar com o neurocirurgião. Isso. Essa é uma das situações possíveis, né? Exato. E quando não tem uma situação dessa, assim, quais são os sintomas, às vezes, que a pessoa tem que procurar um neuro? Muita dor de cabeça? Tem alguns sintomas que a gente pode falar que faz sentido fazer uma consulta com o neuro? Tem.
Normalmente, a gente orienta o indivíduo a procurar um especialista quando existe a instalação ou quando existe o surgimento de uma queixa, de um sinal, de um sintoma, de alguma coisa que não havia antes. Então, o indivíduo que nunca tinha dor de cabeça ou tinha dores de cabeça muito esporádicas, muito leves, passa a ter dores mais frequentes ou de maior intensidade. E isso chama atenção. Fala, poxa, mas eu tinha uma dor de cabeça de vez em quando, bem levinha. Agora estou tendo dor de cabeça dia sim, dia não e está doendo muito. Então, talvez seja o momento de procurar um especialista para investigar. Perfeito. Entendi. E aí, normalmente, essa pessoa costuma procurar um neuro ou não? Acho que ela vai no clínico geral ou no neurologista, por exemplo? Habitualmente, ela procura um neurologista. Ah, tá. E o colega faz a avaliação inicial, exame físico, ou, eventualmente, ela acaba procurando um neurocirurgião. Direto. Mas, habitualmente, acaba procurando um neurologista. Entendi. Hoje, e assim, a diferença entre neurologista e neurocirurgião, qual que é? Porque é muito próximo, assim, os termos, né? É próximo, mas o neurocirurgião, ele não é um neurologista. Ah, tá. Apesar do nosso treinamento como neurocirurgião, a gente estudar bastante a neurologia, o neurologista é um especialista que trata de diversas outras doenças do sistema nervoso. Não só dor de cabeça, como a gente tem, como é muito comum, sim. né? Mas ele é um profissional que está treinado para tratar diversas outras doenças do sistema nervoso e a maioria delas, o neurocirurgião não tem esse treinamento para tratar. Entendi. Então, nós, neurocirurgiões, frequentemente recorremos aos neurologistas quando estamos de frente a uma doença da qual nós não temos o hábito de lidar. Perfeito, entendi. Isso é interessante. E aí, por exemplo, quando a gente fala do neurocirurgião, hoje quais são as principais doenças que o neurocirurgião costuma atender? Sem dúvida, a principal queixa que a gente recebe no consultório é dor de cabeça. Perfeito. A dor de cabeça é uma queixa crescente e mais comumente está relacionada às dores de cabeça tensionais, né? Estresse posicional, muito tempo no computador, ou muito tempo que é bem comum em hoje, tela. Né? A tela do computador, a tela do celular, ela tem um tipo de luminosidade que é muito estimulante para o cérebro. Entendi. Então, frequentemente a gente tem pacientes com dores de cabeça que estão relacionadas mesmo ao uso de telas. Muito comum também são as dores nas costas, né? Olha só. Então, dores lombares ou cervicais, que também estão muito relacionadas às posturas, Sim. a maneira como a pessoa senta. A grande maioria de nós trabalha sentado o dia todo, então a postura pode desenvolver dores na coluna lombar. A maneira com qual a pessoa usa o computador pode contribuir para que ela tenha dor no pescoço, coluna cervical, muito tempo digitando, muito tempo olhando numa tela. Então, são as queixas mais comuns que a gente vê no consultório. E esse caso é até curioso, porque a minha cadeira quebrou uma peça. E, putz, é uma marca importada, tipo, que demorou 4 meses para chegar a peça. Beleza. Mas assim, deu para usar um tempo, mas teve um momento que não deu para usar mais. E eu peguei uma outra cadeira ali qualquer, né? Fui na sala, peguei aquela cadeira da mesa de jantar e falei, vou trabalhar uns dias com essa daqui. Mas deu 2, 3 dias, eu tava morrendo de dor aqui no pescoço, né? Na cervical. Eu falei, cara, olha quanto influencia isso, né? E aí teve um ponto, assim, super relevante, que eu não lembro quem me falou, mas foi um amigo, foi o Júlio que falou. Falou, John, você investe 8 horas por dia normalmente para trabalhar e 8 horas para dormir. Então, colchão e cadeira são 2 coisas que você tem que investir, né? Exato. A ergonomia é fundamental. Qualquer trabalho que você faça, é importantíssimo você ter ergonomia. Sim. Se você não estiver confortável na posição que você está trabalhando, isso vai começar a influenciar no resultado do seu trabalho. Né? Perfeito. Isso também acontece na medicina e acontece com os cirurgiões. Os cirurgiões têm que operar de uma maneira que está confortável para eles. Sim, com certeza. Até porque às vezes uma operação demora horas, né? Exato. Meu Deus, então vamos lá. Vamos agilizar aqui, até porque tem um monte de perguntas, doutor Márcio. E assim, muita gente fez perguntas assim de coisas completamente diferentes. A gente tentou juntar as perguntas para ter alguns assuntos, né? Então tem coisa de aneurisma, tem um monte de coisa aqui que a gente vai passar, né? Mas o que me impressionou foi que o que mais teve pergunta, e aí um pouco desassociado, assim, as pessoas perguntam sintomas, tipo ressonância, é sobre o meningioma.
que eu não sei o que é. Eu não faço a menor ideia. Eu tenho uma leve suspeita do que seja, né? E eu queria que você contasse um pouco mais. O que é esse meningioma que as pessoas estão tão perguntando aqui? Então, assim, o meningioma, ele é um tumor tumor primário do sistema nervoso central, ou seja, ele cresce a partir de células do próprio sistema nervoso central. Tá. E são células que vêm das membranas que revestem o sistema nervoso central. Nós temos ali 3 membranas que revestem o sistema nervoso central, que são chamadas meninges. Perfeito. Tá? Quando a gente tem infecção das meninges, tem a meningite. Sim. Quando tem o tumor da meninge, é o meningioma. Perfeito. Então, uma dessas camadas, chamada aracnoide, ela pode começar com uma proliferação anormal de células e formar, então, uma lesão expansiva, ou seja, um tumor. Ok. Tá? Então, é importante saber que o meningioma não é um tumor cerebral. Tá. Ele é um tumor fora do cérebro, que dependendo do tamanho que ele atinge, ele pode começar a comprimir, empurrar o cérebro e as estruturas que estão ao redor dele. Nervos, artérias, o próprio cérebro, né? Perfeito, olha só. E a partir desse tamanho, dessa expansão, que ele pode começar a provocar sintomas no paciente. Olha que interessante. Antes ele não provoca tantos sintomas. Se ele for muito pequeno e não estiver comprimindo nenhuma estrutura, ele é assintomático, ele não provoca nenhum sintoma. Que é a forma mais comum da gente encontrar em achado de exame. Então, o paciente faz uma ressonância por qualquer outro motivo e você vai lá e encontra uma pequena alteração na ressonância que é sugestiva de ser um meningioma. Sim, olha só. E ele é muito mais comum em mulheres do que nos homens. Olha. Cerca de 3 vezes mais comum nas mulheres do que nos homens. Interessante. E o meningioma, mais de 90% das vezes, é um tumor benigno. Boa notícia, né? Nós temos 3 graus diferentes de meningiomas. Legal. Né? E o grau 1 é um tumor benigno, que é 90% das vezes. Entendi. E o tratamento ideal para ele é a remoção cirúrgica. Entendi. Se você conseguir uma boa remoção cirúrgica de todo o tumor e da região onde o tumor nasceu, existe uma chance muito grande desse paciente ficar curado. Olha só que legal. Muito interessante, porque muita gente pergunta, inclusive, é muito grave a pergunta que as pessoas fazem, né? E é curioso, porque você falou que ele é benigno e também tem uma chance alta de cura, né? Então, por mais que ele possa ser grave, tem uma perspectiva bem interessante aí, né? Exato. A cirurgia ainda é o melhor tratamento para os meningiomas. Olha só, que legal. O mais interessante, talvez, é que normalmente você não tem sintoma, que é uma pergunta que o pessoal falou. Quais são os sintomas? Então, quando tem, é que ele já está um pouco desenvolvido. O sintoma de qualquer alteração, de qualquer doença do sistema nervoso, vai depender muito da localização dessa doença. Então, por exemplo, se o indivíduo tiver um meningioma que esteja localizado próximo à área motora do cérebro e ele começar a comprimir essa região do cérebro, o paciente provavelmente vai ter uma redução da força motora correspondente àquela região. Por exemplo, pode ser uma fraqueza no braço, uma fraqueza na perna, uma fraqueza na face, dependendo muito da região que tiver. Se for perto da região relacionada à fala, pode ter uma alteração de fala. Se for perto de algum nervo, ele pode ter um distúrbio daquele nervo. Por exemplo, se for perto do nervo da visão, que é o nervo óptico, ela pode ter uma redução da visão, da capacidade de enxergar, que a gente chama de acuidade visual, ou do campo visual, dependendo da localização. Ou seja, os sintomas são variados, na verdade, muito variados. Depende muito do tamanho e da localização do tumor. Perfeito, olha só que interessante. Isso é uma coisa curiosa, né? Porque algumas doenças você tem aqueles sintomas clássicos, né? Nesse caso, ele pode aparecer de formas diferentes. Exato, Entendi. E aí, muita gente também pergunta do diagnóstico, né? Assim, como fazer o diagnóstico? E talvez o primeiro passo seja ir num médico, né? Para começar, né? A gente sempre recomenda que no surgimento de qualquer sinal clínico, de qualquer queixa nova, né? Que se procure um médico para que seja feita uma investigação daquele novo sinal. Como eu falei, uma dor de cabeça que a pessoa não tinha antes e passa a ter. Perfeito. Qualquer outra coisa do tipo uma crise convulsiva ou desmaios, tontura, vômito. Então, isso pode ser sugestivo de alterações ou de doenças do sistema nervoso central. Perfeito. Então,
passar com o médico para que ele faça um exame físico e, se for necessário, peça um exame de imagem complementar para a investigação. Esse, no caso, o exame de imagem seria o que? A ressonância? No caso, o exame de imagem para o cérebro, a gente pode usar a tomografia computadorizada e a ressonância magnética. Perfeito. A tomografia é um exame muito bom para a gente ver a parte óssea, né? Enquanto a ressonância é o exame ideal para a gente ver as partes, vamos dizer, moles, né? O cérebro, os nervos. Entendi, ou seja, na dúvida, os dois exames são interessantes, São interessantes, e aí cabe ao médico que está investigando ver qual seria o mais adequado de acordo com a suspeita dele. Perfeito. E causa disso? É genética ou tem alguma situação que pode estar impactando ali? Atualmente, o único fator de risco cientificamente comprovado para o surgimento de meningioma é exposição à radiação ionizante. Ou seja, a gente sabe que pacientes que já foram expostos à radiação têm uma chance maior de desenvolver meningiomas. Entendi. Então, não é raro você ter pacientes que fizeram tratamentos com radioterapia quando jovens, no futuro desenvolverem meningiomas. Perfeito. Na década de 60, se eu não me engano, em algum país da Europa, eles começaram a tratar piolho com radioterapias, com radioterapia em baixa dose. Um canhão, né, para matar um mosquito, né? Algumas décadas depois, a incidência de meningioma naquela população foi absurda. Absurda. Esse é um trabalho clássico que ajudou a demonstrar essa relação entre a radiação e o surgimento dos meningiomas. Interessante, né? Ou seja, e aí quando a gente está falando, na verdade, em prevenção, a prevenção não tem muito uma prevenção, porque não é um estilo de vida saudável, esse tipo de coisa que é sempre bom ter, mas se você foi exposto a algum tipo de radiação é porque teve algum motivo, né? Essa é a única causa externa, né, que a gente tem atualmente a comprovação científica. Mas isso significa que também, se você passou por um tratamento, você tem que estar monitorando esse tipo de situação, né? Depende muito do tipo de tratamento e depende muito se você recebeu qual a dose de radiação que você recebeu e qual parte do corpo que foi irradiada. Né? Atualmente, as modalidades de radioterapia mudaram muito, estão muito modernas e cada vez mais focadas apenas na região a ser tratada. Então, a tendência é que no futuro isso se reduza pela evolução da tecnologia. Muito bom, sempre bom, né? E aí, por exemplo, o paciente faz o diagnóstico, realmente é meningioma. Como funciona o tratamento? Imagina até que seja um pouco diferente do tamanho, né? Mas como funciona a linha de tratamento para isso? Então, nem todo meningioma é cirúrgico. Muitas vezes, especialmente no caso, quando a gente descobre sem querer, né? Ou seja, o achado de exame ou um achado incidental, são provavelmente tumores que não são sintomáticos. Entendi. Então, você faz uma ressonância, acha uma pequena lesão ali de 1, 2 centímetros, que aparentemente não está comprimindo o cérebro, que não tem um edema em volta, ou seja, não está irritando o tecido cerebral, a pessoa não tem nenhuma queixa, achou aquilo por acaso, você pode acompanhar. Legal. Você pode falar para o paciente, olha, vamos repetir esse exame daqui a 3 meses, 6 meses, vamos ver se isso aí vai crescer, não vai crescer. Se o tumor apresentar crescimento nos exames, é uma das indicações da gente oferecer uma cirurgia. Ou se esse paciente começar a apresentar algum sintoma que você possa ligar diretamente à presença daquele tumor. Entendi, legal. E aí, por exemplo, nesse caso, o tumor está crescendo e você fala, tem que operar. Como funciona para fazer uma operação? Qual que é o tempo de recuperação, às vezes, ou até o tempo da cirurgia? Como funciona isso? Tudo depende, mais uma vez, do tamanho e da localização do tumor. Perfeito. Um tumor que esteja localizado na superfície cerebral, por exemplo, a cirurgia tende a ser um pouco menos trabalhosa do que um tumor que esteja localizado por baixo do cérebro, na região da base do crânio, que a gente fala. Então, um tumor que está na superfície cerebral, a cirurgia como que é? A nossa cirurgia é feita com anestesia geral,
feita uma incisão na pele, abre-se uma janela de osso e logo abaixo do osso vai estar a capa que reveste o cérebro, que são as meninges. Perfeito. Então é feita a abertura das meninges e embaixo nós vamos encontrar o tumor. Tá. O tumor é removido a porção das meninges de onde esse tumor nasceu. Ah, tá. E esse tecido removido é substituído com um produto artificial, sintético. Não. A gente faz essa reconstrução, põe o osso de volta no lugar, prende com plaquinhas de titânio e aí fecha a pele. Olha só que coisa. Normalmente o paciente fica um dia na UTI e depois 1 ou 2 dias no quarto antes de ir para casa. Mas tudo depende do tamanho e da localização do tumor. Sim. Tem cirurgias que duram 2, 3 horas, tem cirurgias que duram 15, 18 horas. Perfeito. E a recuperação é da mesma forma. Sim. Um tumor mais superficial, a recuperação é muito rápida. Entendi. Um tumor mais profundo, que o paciente fica mais tempo internado, um tumor onde o paciente pode ter outros nervos cranianos envolvidos, pode ter uma recuperação um pouco mais lenta. Tudo vai depender do tipo, da localização desse tumor. Perfeito. E aí, por exemplo, na cirurgia, se tudo correr bem, digamos assim, for na superfície, o que a gente está falando ali é uns 3 dias de internação com 1 dia de UTI, na média, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Isso. Tá. É muito difícil a gente definir isso, porque vai depender muito do paciente. Entendi. De todas as situações. Mas assim, dificilmente é um caso de 1 mês no hospital. Muito raro. Entendi. Muito raro. Na média, mais 3 dias do que 1 mês. A menos que haja alguma complicação. Entendi. Grave, algo assim que exija um tempo prolongado de internação. Perfeito. E aí o paciente correu tudo bem, foi dar alta, foi para casa. Como que é a recuperação depois que ele faz uma cirurgia de meningioma? Ele vai ficar um período sem fazer atividade física, até a gente ter uma boa cicatrização. Talvez ser cerca de entre 4 ou 6 semanas e depois pode retomar com uma caminhada e aos poucos voltando na academia até após uns 3 meses poder voltar às atividades habituais. Legal. Ou seja, em teoria o tempo de recuperação é uns 3 meses, mas não tem nada demais, é mais um repouso, mais tomar um pouco de cuidado. É um repouso relativo e cuidado local. Entendi. Tá? Não fica restrito, por exemplo, a atividades de trabalho, a menos que ele faça algum tipo de trabalho de risco. Tá. Né? Se ele faz um trabalho que não é um trabalho de risco físico, ele pode trabalhar, pode retornar às suas atividades. Ou seja, se ele trabalha no home office, em teoria, uma semana depois ele está no computador lá trabalhando sem problema. Se ele for um jogador de futebol, ele tem que ficar um pouquinho mais... Tem que esperar um pouco, né? Mais, Não, perfeito. Isso é muito legal saber. E normalmente, assim, em termos de histórico que você tem, doutor Márcio, o paciente que opera de um meningioma, ele volta tranquilo, tipo, a grande maioria é tranquilo ou não? Ou dá complicação? A grande maioria sai da cirurgia igual entrou, mas sem o tumor. Olha que legal. Né? Bom. A grande maioria, mas assim, 95%. Muito bom, muito legal. Em poucos casos normalmente de tumores maiores, tumores que envolvem nervos, envolvem artérias, são cirurgias mais delicadas, que têm um risco maior de complicação. Normalmente são pacientes que já têm algum déficit antes da cirurgia. Então esse paciente já chega com alguma limitação antes de operar, pelo próprio desenvolvimento do tumor. Costumam ter uma recuperação mais lentificada por causa disso. Entendi. Quanto melhor o paciente estiver antes da cirurgia, maior a chance dele sair bem da cirurgia. Perfeito, muito bom. Doutor Márcio, agora uma pergunta que o pessoal tem mandado tem bastante, é sobre o Chivanoma. Falei certo ou não? Falou certo. Esse é difícil, hein? E o que é isso daqui? Porque é só um nome complicado, né? Conta um pouco. Os Chivanomas, que também são chamados de neurinomas ou neuromas, talvez eu pudesse ter te avisado disso antes. Ok. Porque... eu facilitava, né? Mas o nome correto são Chivanomas. Perfeito. São tumores que crescem a partir de uma bainha que recobre os nervos. Tá? Então, são tumores que crescem a partir dos nervos. Eles são muito comuns em qualquer nervo do corpo. Olha só. Certo? Dentro do crânio, tá? Dentro da cabeça,
Um local muito frequente deles ocorrerem é no nervo da audição, que a gente chamava antigamente de neurinoma do acústico, que o nome correto seria chivanoma vestibular, porque o nome do nervo é nervo vestíbulo coclear. Olha. Então, são tumores que crescem do nervo e pode acontecer em qualquer nervo do corpo. Pode acontecer no nervo ciático da perna, pode acontecer em nervos do braço, dos plexos, mas dentro da cabeça, o local mais comum é nesse nervo, que é o nervo vestibular. Perfeito. Que é o nervo da audição. Portanto, o sinal mais comum que a gente observa é perda da audição. Entendi. Então, é um tumor que você encontra mais frequentemente em homens a partir da 4ª década de vida, tá? E você investiga e acaba descobrindo a presença desses tumores. Perfeito. O chivanoma é um tumor, na grande maioria das vezes, também mais de 95% das vezes, um tumor benigno. Isso que bom. Né? Então, se você consegue uma ressecção completa do tumor, há uma chance altíssima do paciente estar curado. Putz, legal. Você até já responde a próxima dúvida. O pessoal falou se é grave ou não, né? Quase todo mundo pergunta se é grave ou não, né? Isso vai depender também, mais uma vez, do tamanho, principalmente. Perfeito. Tá? Então, os chivanomas podem acontecer também em outros nervos. Um outro nervo que também acontece é o nervo trigêmeo. Aquele nervo que dá a sensibilidade do rosto. Perfeito. Então, a gente observa paciente com alterações de sensibilidade do rosto, né? Diferente da neuralgia do trigêmeo, que é dor, o chivanoma no trigêmeo costuma mais dar alteração de sensibilidade. Entendi. Então, também é uma outra localização. E quando ele acontece no nervo vestibular, que é o nervo da audição, como esse nervo é muito próximo ali do tronco cerebral, que é a área mais importante do nosso sistema nervoso, que controla o nosso coração, controla a nossa respiração, se ele for muito grande, ele pode começar a comprimir o tronco cerebral. Olha só. Isso pode causar outras coisas além da perda da audição. Pode causar perda de força de um lado do corpo. Ele começa a comprimir o cerebelo também, que é o órgão responsável pelo nosso equilíbrio, pela nossa coordenação. O paciente começa a ter um desequilíbrio, não consegue caminhar. Quando ele está caminhando, ele começa a tombar para um lado. Olha só. Entendeu? Não consegue coordenar os movimentos. E pode dar uma outra coisa chamada hidrocefalia, que é um acúmulo do líquido que a gente tem no cérebro, que é o líquor, porque esse líquor não consegue circular adequadamente, porque o tumor está tão grande que comprime o caminho natural dele. Olha só, interessante. Então, essa é uma situação já um pouco mais grave, que necessita um tratamento mais urgente. Perfeito. Quando o tumor ainda é pequeno, o tratamento não é um tratamento de urgência. E muitas vezes a gente pode fazer, como no meningioma, só observar se o paciente descobriu isso aí por acaso, tiver pouco sintoma. Entendi. Ou a gente pode oferecer um tratamento para evitar que ele desenvolva algum sintoma. Legal. Então, muitas vezes, quando o paciente ainda tem a audição preservada, está ouvindo bem e o tumor tem um tamanho significativo, podemos oferecer o tratamento cirúrgico para buscar que esse tumor não cause a surdez daquele paciente. Porque, por exemplo, um dos sintomas, você falou que talvez seja o principal relacionado, é a perda da audição. Perda da audição. Né? E perde de uma vez ou é aos poucos? Vai perdendo aos poucos. Entendi. E uma particularidade desse tumor é que, mesmo que ele não cresça, o paciente tende progressivamente a ir perdendo a audição. Olha só, mesmo sem o crescimento do tumor. Mesmo sem ele crescer. Então, às vezes, ele é um tumor pequeno, mas com o passar dos anos, o paciente vai progressivamente perdendo essa audição. Não é de um dia para o outro. Perfeito. Uma perda lenta, uma perda progressiva. Muitas vezes o paciente não percebe. Ele fala, doutor, eu nem percebi. O que eu percebi? Que eu não estava ouvindo, comecei a usar o celular no outro ouvido. Olha só que interessante. Entendeu? É um sintoma quase isso, né? Então, é dessa forma que ele notou. Porque vai perdendo devagarinho, você não vai percebendo que você está perdendo. Entendi. Entendeu? Olha só. E isso vai acontecendo no passar dos anos. Olha só que interessante. Quando você tem um chivanoma vestibular, a chance que esse paciente tem de preservar essa audição é você remover esse tumor cirurgicamente antes que esse paciente fique surdo. Entendi, perfeito. E aí, por exemplo, o paciente ele sente algum problema já na audição ou qualquer outros sintomas que a gente falou
E ele vai procurar um médico. Isso. Como que é feito o diagnóstico disso? Como que ele vai ter certeza que ele está com isso? É muito comum a perda de audição que o paciente procure um otorrino. Perfeito. O otorrino, identificando esse tumor, normalmente ele entra em contato com um colega neurocirurgião Perfeito. e encaminha o paciente para ser avaliado, para ver se o caso é cirúrgico. Entendi. Porque às vezes, em tumores muito pequenos, em pacientes muito jovens, com a audição ainda bem intacta, a gente pode observar um pouco. Entendi. A gente não precisa necessariamente operar. Ou pacientes mais velhos, com tumores pequenos, que já estão surdos, Sim. a gente também pode observar. Sim, perfeito. Então, cabe ao neurocirurgião conversar abertamente com o paciente, explicar para ele os riscos e os benefícios da cirurgia, Legal. para junto com ele decidir se precisa operar e qual é o momento ideal para aquela cirurgia. Perfeito. Legal. Esse é um ponto super importante, né? E aí, quando a gente está falando no diagnóstico, a gente entendeu como faz o diagnóstico, que provavelmente também deve ter exames de imagem, né? Envolvidos. Mas assim, e prevenção disso? Ou seja, causa antes? Como que funciona? Também não se sabe direito? Não se tem uma causa determinada. Não tem. Não tem uma causa determinada. Olha só. É um monte. Às vezes tem algumas doenças que não tem o que fazer, né? Não tem. Tem algumas síndromes genéticas que podem favorecer o surgimento de schwannomas. Tá. A mais conhecida é a neurofibromatose tipo 2. Perfeito. Mas os schwannomas que não estão relacionados a essa síndrome, que a gente chama de esporádicos, Sim. que é a maioria, não tem uma causa determinada. Entendi. Olha só. Ou seja, também não tem uma prevenção ali para você fazer, né? Não tem uma prevenção. Tá. Entendi. E aí, por exemplo, nesse caso você tem as opções de tratamento, que tem a cirúrgica, né, e a não cirúrgica. Isso. Conta um pouco mais como funciona e também como que seria a cirurgia, que também é até preventiva em alguns casos. Hoje em dia se pode oferecer 3 modalidades de tratamento Tá. para o schwannoma vestibular. Lembrando que nós estamos falando de schwannoma vestibular. Perfeito. Tá? A primeira é a observação. Então, você pode observar esse paciente com ressonâncias periódicas. Se o paciente tem a audição intacta, você faz audiometrias, que são exames da audição periódicos, para documentar se está havendo uma perda da audição e documentar com a imagem se está havendo um crescimento do tumor. Perfeito. Você pode, então, lançar mão desse tipo de tratamento. O segundo tratamento é a microcirurgia para remoção desse tumor, Legal. da qual a gente faz uma pequena abertura aqui atrás da orelha, Tá. abre uma janelinha de osso, abre a membrana que recobre o cérebro, o cerebelo aqui, que é a dura mater, Sim. e a gente vai entre o cerebelo e o osso. Também não é um tumor que está dentro do tecido, é um tumor que está fora do tecido, e faz a microdissecção e a remoção desse tumor com técnica microcirúrgica. Perfeito. A terceira opção de tratamento é a radiocirurgia. Olha só. Tá? Essa opção a gente deixa reservado para casos mais específicos ou pacientes já que não têm condições de fazer a cirurgia ou alguns tipos específicos de tumor, tamanhos específicos, tamanhos menores, tá? Porque ela não é capaz de eliminar o tumor. Entendi. Ela tem resultados em impedir o crescimento, Perfeito. mas não eliminar o tumor. Então, ela não previne a perda da audição. Na verdade, um dos efeitos da radiação, no caso, é a perda da audição que acontece ao longo prazo, que é semelhante ao que acontece se você não fizer nada. Sim. Tá? Então, muitas vezes a gente prefere não fazer nada do que fazer um tratamento com radioterapia para esse tipo de tumor. Perfeito, entendi. E aí, por exemplo, nesse caso, quando é feita essa cirurgia, como funciona a cirurgia? Desde, né, tipo, da internação, o tempo lá que o paciente vai ficar no hospital? Essa cirurgia, a gente sempre faz com a utilização de um recurso. 99% das neurocirurgias são feitas com a utilização de um recurso chamado monitorização neurofisiológica intraoperatória. O que é isso? Tem um neurofisiologista que fica na sala, ele tem um equipamento, um computador, ele liga diversos eletrodos no paciente e através desses eletrodos ele consegue monitorizar a função dos nervos. Olha só. Então, quando a gente vai operar um schwannoma do nervo vestibular, por exemplo,
Esse nervo, ele está muito próximo ao nervo facial, que é o nervo que dá os movimentos do rosto. Sim. Então, um risco dessa cirurgia é a lesão do nervo facial. Com a inclusão dessas técnicas de monitorização, que aconteceu há algumas décadas atrás, Tá. esse risco diminuiu muito. Por quê? Enquanto nós estamos operando o tumor, nós estamos tirando lá o tumor, separando a fibra das fibras do nervo. Se por acaso eu estiver próximo ao nervo facial e o nervo facial sentir qualquer tipo de manipulação, ele vai dar uma alteração no gráfico elétrico Olha que ali no interessante. computador do fisiologista e ele vai me avisar. Ó, você está próximo ao nervo facial. Olha só. Ó, tem uma irritaçãozinha no nervo facial. Para um pouquinho. Aí a gente para um pouquinho, Sim. olha o que está acontecendo e vai por outro caminho. Que legal, olha só. Então isso ajudou muito a diminuir a incidência de paralisia facial pós-operatória, que há 30 anos era muito alta. Ah, entendi. Era demais, assim, né? É, Entendi que isso é uma das perguntas que o pessoal faz, que são as sequelas, né? Isso. Então, essa era uma sequela que era bem comum antigamente e hoje já não é tão. Hoje é mais raro. Ah, entendi. Hoje ainda é comum o paciente acordar da cirurgia com um pouquinho de paralisia leve, mas que volta ao normal após algumas semanas, que aconteceu porque você mexeu perto do nervo. E o Sim. nervo é extremamente sensível. Perfeito. Então é o que a gente chama de um déficit transitório, Entendi. tá? Por manipulação. Sim. Outra coisa que acontece nessa cirurgia é a perda da audição, porque o tumor nasce do nervo. Entendi. Então, dependendo do tamanho do tumor, Uhum. tá? Existe uma chance do paciente perder a audição daquele ouvido Tá. após a cirurgia. Tumores menores e pacientes com audição melhor antes de operar têm uma maior chance de preservar a audição do que pacientes com tumores maiores. Perfeito. Então, quando a gente tem a intenção de operar para preservar a audição, o ideal é que seja feito o quanto antes. Perfeito. Não, sem O dúvida. tumor é muito pequeno, então é o Vamos- momento ideal. Vamos já, é preventivo, né? Quanto maior o tumor, mais difícil fica para você fazer uma cirurgia sem Entendi. prejudicar a audição do paciente. Perfeito. E aí a cirurgia, mais ou menos, no geral, quanto tempo demora? Quanto tempo o paciente fica no hospital? A cirurgia demora mais ou menos, depende muito do tamanho Sim. do tumor, mas a gente coloca mais ou menos umas 4 horas de cirurgia. Perfeito. O paciente fica um dia na UTI e fica mais uns 2, 3 dias em observação, Perfeito. de modo geral. Perfeito. Isso varia muito de um caso para o outro. Nenhum caso é igual ao outro. Sim. Nenhum caso é igual ao outro. Porque o dono do tumor é diferente. Sim, com certeza, Então- né? Então sempre muda, sempre muda. E são momentos diferentes, né? Às vezes alguém conseguiu identificar logo no começo, por uma besteira, às Isso. vezes sem querer, outro já identificou o tumor muito maior. Então são situações diferentes, São né? situações diferentes. E também tem o diagnóstico incidental, né? Sim. Que é você descobrir por um acaso. Sim. Você faz o exame porque você bateu a cabeça ou porque você tem uma sinusite e você vai lá e acha um tumorzinho ali, olha mas só. você não tem nada. Entendi. Essa é uma situação que a gente observa. Tá. Acontece bastante, né? É. E assim, uma dúvida, uma curiosidade mesmo. Normalmente você sente que percentualmente tem mais pessoas que vão identificando o tumor de forma inicial ou não? Ou mais numa fase já avançada? Olha, o que a gente percebe é que no setor privado, Uhum. né? Eu falo isso porque eu também trabalho no SUS. Tá. No setor privado, é muito mais frequente o diagnóstico precoce. Por quê? Hoje em dia, tem muito equipamento de diagnóstico por imagem. Legal. Então, quando você procura um médico com qualquer queixa, eu tenho dor de cabeça, eu tenho uma tontura, muitas vezes o médico já fala, então faz uma ressonância. Entendi. E nessa de faz uma ressonância, você vai lá e acha um tumor. Então, não é que você está tendo mais tumor, você está Entendi. tendo mais diagnóstico. Perfeito. Olha só. Principalmente na rede privada, né? Principalmente na rede privada. Perfeito. Na rede pública, a gente ainda sofre muito com isso. E a maioria dos tumores que a gente tem na rede pública são descobertos já quando tem um tamanho muito grande. Ou seja, que são cirurgias mais complexas. Exato. Entendi, perfeito. Esse é uma coisa, esse eu não conhecia realmente, achei até curioso nesse caso. Eu não imaginava que fosse bem específico ali, né? Ou seja, a grande maioria de audição, né? Pegasse a audição. Doutor Márcio, também teve muita pergunta para aneurisma, que talvez seja até um termo mais conhecido
mais fácil de pronunciar, né? Explica para mim o que efetivamente é um aneurisma. O aneurisma, todas as artérias do corpo Uhum. são formadas por diversas camadas. A gente tem aquela ideia de que é um tubinho, né? Sim. Mas, na verdade, são vários tubinhos um em cima do outro. Então, tem tá. uma camada, que é uma camada de músculo, que controla essa artéria dilatar e relaxar e etc. Perfeito. O aneurisma surge numa determinada região da artéria onde essa camada foi mal formada. Isso faz com que nessa região da parede da artéria, essa parte da parede fique mais frágil do que o restante. Entendi. E dessa forma ela começa a se dilatar. Sabe a mangueira de jardim? Sim, sim. Não sei se você já viu uma mangueira de jardim com defeito, que ela forma uma bexiga assim do lado. Sim, sim, com certeza. É mais ou menos a mesma coisa. Perfeito. Então você tem o vaso, Uhum. e na parede do vaso, imagina que meu dedo seja uma artéria, e na Tá. parede dessa artéria vai se formando uma bolinha. Entendi, olha só que legal. O que é essa bolinha? É a região onde a parede é mais frágil, Tá. porque ela foi mal formada, Sim. e o sangue começou a entrar ali e a dilatar aquilo. Isso por causa da pressão mesmo, né? Por causa da pressão do sangue Tá. na parede da artéria, Perfeito. que existe o tempo todo. Sim. Mas, como aquele segmento não tem todas as camadas, como o restante da artéria, aquele segmento é mais frágil. Entendi. Então, ele favorece essa dilatação que vai se formando. Começa com uma pequena dilatação e essa dilatação vai aumentando até se formar uma bolinha, que esse é o aneurisma. Perfeito. Isso pode acontecer em qualquer artéria do corpo. Olha só. É. E aí uma dúvida, por exemplo, você falou que pode acontecer em qualquer artéria do corpo. Qual o sintoma? E se acontecer, por exemplo, numa artéria, sei lá, na perna, diferente da cabeça, como que funciona? O problema dos aneurismas intracranianos, tá? Ou seja, nas artérias que estão no crânio, nas artérias que irrigam o cérebro, é que o que acontece? Quando esse aneurisma, ele existe uma chance de, em algum momento da vida do paciente, romper. Entendi. Ou seja, não fica aquela bolinha para sempre. Pode ficar aquela bolinha para sempre, Em alguns casos. ou né? não. Não tem como a gente saber. Essa é uma das grandes dúvidas e uma área que se pesquisa muito na medicina, são os fatores que podem predizer ruptura ou não do aneurisma. Entendi. Então, às vezes, a pessoa vive até a vida toda com um aneurisma na cabeça e morre sem saber que teve. E não acontece Não nada. acontece nada. Às vezes é uma pessoa jovem, Uhum. tem um aneurisma e o aneurisma rompe. Uhum. O que acontece quando o aneurisma rompe é que o sangue é muito irritativo Uhum. fora dos vasos. Ele irrita muito o cérebro e irrita muito a própria parede da artéria. Olha só. Então isso pode provocar, quando esse aneurisma rompe, não é que sai um volume muito grande de sangue. Entendi. Por mais que saia só um pouquinho de sangue, esse sangue acaba irritando o cérebro. Tá. Esse cérebro pode inchar e aumentar a pressão dentro da cabeça, levando a uma situação que a gente chama de hipertensão intracraniana. A pessoa pode entrar em coma. Ou pode irritar a parede desse vaso e, como reflexo, como resposta, esse vaso pode contrair. Tá. É uma situação que a gente chama de vasoespasmo. Quando ele contrai, para de passar sangue e a pessoa pode fazer um AVC por isquemia Aham. como resposta do vaso. Olha só. Então, são duas complicações muito comuns dos aneurismas, que é a hipertensão intracraniana Uhum. e o vasoespasmo. Entendi. Não acontecem no mesmo período. O vasoespasmo acontece alguns dias depois da ruptura do aneurisma. Entendi. O sinal mais comum de que o aneurisma rompeu é dor de cabeça. Olha só. E é muito interessante porque o paciente fala: foi a pior dor de cabeça da minha vida. E é uma dor de cabeça... Não é uma dor de cabeça qualquer. É uma dor de cabeça que começa de uma vez e é extremamente forte. Tá. O problema é que muitos desses pacientes com aneurismas que rompem Uhum. não chegam conversando no hospital. Na verdade, metade deles morrem antes de chegar no hospital. Então, isso sim, não veio nem essa pergunta aqui, mas esse sim é algo grave. É. Tá. Por isso, que quando a gente identifica um aneurisma no exame, Uhum. a gente tem uma tendência muito grande a tratar. Entendi. São aneurismas específicos, de localizações específicas que a gente pode só observar. Tá.
a grande maioria vai precisar de um tratamento. Por quê? Porque a gente não sabe se ele vai romper ou não. É o risco, né? E o que faz o aneurisma romper? Aumento da pressão dentro da artéria. Tá. Então, tem alguns fatores de risco. Obesidade, tabagismo, pressão alta, tudo com que faça que aumente a pressão dentro da artéria é um fator de risco para quem tem um aneurisma dele romper. Mais uma dúvida, por exemplo, em termos de sintomas, você falou da dor de cabeça. Então, significa que eu estou em casa, de boa, e aí o aneurisma rompeu. O primeiro sintoma, normalmente, é uma dor de cabeça. Uma dor de cabeça, uma dor de cabeça extremamente forte. Eu sempre achei que, tipo, se alguma coisa assim acontecesse, eu ia desmaiar ou paralisar metade do corpo. Então, antes acontece uma dor de cabeça. Pode acontecer uma dor de cabeça e a pessoa imediatamente desmaiar e não deu nem tempo dela falar que estava com dor de cabeça. Aí é grave. Tem uma crise convulsiva, por exemplo. Entendi. Olha só. Entendeu? Mas esse é até um caso, uma situação que você, se você tiver acompanhado principalmente, né, vão te levar para o hospital. Sim. Talvez o risco é a pessoa ter uma dor de cabeça muito forte, ela tá viajando e faz o quê? Toma um monte de medicamento para dar uma segurada. Eu tô viajando, quando eu voltar eu vejo isso, né? Isso pode acontecer. Tá. Porque uma coisa que acontece também com os aneurismas, que aumenta muito a mortalidade, é o ressangramento. Tá. Então, a pessoa pode ter um pequeno sangramento, que deu uma dor de cabeça, mas não foi tão forte assim. E aí, depois de alguns dias, ele sangra de novo. E aí você fala, poxa, será que aquela dor de cabeça que ele teve há 3 dias atrás, será que já não foi um sinal? Entendi. Que ele, né? Olha só. E uma coisa interessante é que como o aumento da pressão que causa o aneurisma romper, o rompimento normalmente acontece onde há aumento da pressão na cabeça. Ou seja, na academia, a pessoa faz força, Tá. né? Aquelas as veias do pescoço Sim, saltam. sim. Isso aí é um sinal que a pressão na cabeça está aumentada. A pessoa no banheiro, Olha só. tendo relação sexual. Olha só. Então, são situações onde há um aumento da pressão na cabeça que pode fazer com que o aneurisma rompa. Olha só. E são situações de risco ali, se você for ver, que às vezes é mais difícil da pessoa acabar tendo essa Por percepção, isso que né? a gente tende a tratar. Sim. Porque você vai falar o quê para a pessoa? Olha, não faça esforço. No dia a dia, a pessoa vai fazer esforço, Entendeu? né? Por isso que a gente tende a tratar a maioria dos aneurismas intracranianos. Mas como funciona esse diagnóstico para você saber que você tem um aneurisma antes dele explodir, né? Digamos assim. Normalmente, a gente faz um exame, que é um exame menos invasivo, que é a angiorressonância. Tá. É uma ressonância magnética com contraste e a gente vai desenhar todos os vasos Entendi. do encéfalo, ou uma angiotomografia, que é uma tomografia também com contraste, que vai desenhar todos os vasos do encéfalo. O exame padrão ouro, ou seja, o exame ideal, chama-se angiografia. Tá. A angiografia é um cateterismo, como o cateterismo cardíaco. Ok. Só que ao invés do catéter ir para o coração, o catéter vai para o cérebro. Sim. Então entra com um catéter numa artéria aqui na virilha, tá? Sobe com esse catéter até a artéria principal aqui do cérebro, se injeta um contraste e faz uma sequência de raios X na cabeça e aí você vê o desenho de todas as artérias intracranianas. Você está pintando um quadro, na verdade. Exatamente. E aí você enxerga o desenho dessas artérias e consegue identificar a presença ou não dessa dilatação, desse aneurisma. Legal, interessante. E aí, mas por exemplo, quando que normalmente é requerido que se faça um exame desse tipo, até alguns mais simples, né? É uma leve dor de cabeça, já é sintoma para fazer isso? Dor de cabeça, quando a pessoa fala para você que teve uma dor de cabeça forte, entendi, e que foi uma dor muito ruim, foi a pior dor da vida dela, e aí você suspeita que pode ter sido. Quando ela tem uma história semelhante e tem história na família materna, olha só. Tá aí, você tinha me perguntado sobre história familiar. Sim. O aneurisma tem uma relação entre mulheres de primeiro grau, Olha mãe e irmãs. Sim. Então, minha mãe teve um aneurisma e a pessoa tem dor de cabeça, você faz o exame. Pra ver. Então, a gente sempre começa com um exame um pouco menos invasivo, como angiorressonância, e se apresentar alguma alteração, a gente já parte para a angiografia. Entendi, perfeito. Interessante isso. Ou seja, e aí, identificando isso, vai verificar como que é a melhor forma de tratamento, Exato. Dependendo do tamanho do aneurisma,
da localização, ou seja, de qual vaso ele está nascendo, Tá. da idade do paciente, das condições clínicas do paciente. Perfeito. A gente pode escolher entre só observar, entre fazer a microcirurgia Tá. e entre fazer um tratamento que a gente chama de endovascular. Endovascular é como se fosse também um cateterismo, só que vai com um catéter por essa artéria da virilha até o aneurisma e aí preenche esse aneurisma com alguma coisa que vai impedir com que o sangue circule nele. Entendi. E dessa forma ele trombosa Uhum. e aí ele não tem mais o risco de sangrar. Perfeito. O tratamento mais efetivo Uhum. para o aneurisma ainda é a microcirurgia. Tá. Então a gente abre uma janela de osso aqui na cabeça, abre a dura mater, que é aquela capa que fica em volta do cérebro, vai até a artéria de onde está nascendo esse aneurisma. As artérias elas estão por fora do cérebro, elas não estão dentro do cérebro, então não vai entrar no tecido cerebral. A gente vai trabalhar nos espaços naturais que existem ali. Perfeito. Acha esse aneurisma e aí a gente vai colocar um negócio no aneurisma Uhum. que a gente chama de clipe. Tá. O clipe parece um pregador de roupa, Ok. só que ele é Olha só. pequenininho e é feito de titânio. Olha. Então você imagina que o aneurisma está assim, Uhum. crescendo da artéria, a gente vem aqui, coloca esse clipe aqui e dessa forma a gente Tá. impede que o sangue entre nele Entendi. novamente. Dessa forma ele está tratado. Olha Ele só não que tem mais interessante. risco de romper. Essa é a chamada microcirurgia, Essa é né? a microcirurgia. Tá. Atualmente é o tratamento mais eficaz, mais definitivo para os aneurismas. Tá. Em algumas situações a gente pode utilizar também o tratamento por cateterismo Tá. e em situações até um pouco mais raras não fazer nada. Sim. Que aí o médico vai avaliar, na verdade. O habitual é que a gente trate, Tá. mas tudo vai depender da localização, do tamanho Perfeito. e do paciente. Com certeza. E aí, por exemplo, quando é feita uma microcirurgia, como que é esse processo de internação? Quanto tempo que a pessoa fica internada? Normalmente o paciente é internado na noite anterior ou logo cedo. Tá. A cirurgia é feita com anestesia geral, é feita uma incisão na pele e o local da incisão vai depender da localização do aneurisma. Abre-se uma janelinha de osso. Tá. A cirurgia é feita pelos espaços naturais que existem no cérebro. Perfeito. Toda a neurocirurgia é feita com microscópio cirúrgico, Olha só. tanto cirurgia de tumores quanto de aneurisma. Então a gente trabalha com a imagem altamente magnificada, Tá. tá? Com instrumentos microcirúrgicos, coisas de milímetros. Sim. A gente vai seguindo essa artéria até a localização do aneurisma e aí a gente aplica o clipe Sim. nessa região de onde o aneurisma está nascendo. Curiosidade, normalmente quando isso acontece, é um aneurisma ou existem casos ali que você tem vários aneurismas? Ótima pergunta. Existem as situações de aneurismas múltiplos. Ah, tá. E às vezes existe uma situação que a gente chama de aneurisma em espelho. Então, o mesmo aneurisma que ele tem de um lado, ele tem exatamente no mesmo lugar do outro lado. Olha só. Então, às vezes a gente precisa operar todos. Sim, que é o correto, né? Se prevenir o máximo possível. A gente começa com o que tem maior chances de ruptura, a gente começa com o maior. Sim. E a gente vai seguindo para os menores. Entendi. Às vezes a gente consegue operar todos através da mesma abertura, na mesma cirurgia, e outras vezes a gente precisa operar um lado, o paciente vai para casa, se recupera e a gente faz a outra cirurgia do outro lado, Entendi. para tratar o outro aneurisma também. Para não ter que fazer tudo de uma vez, né? Exato. Entendi, perfeito. E aí, por exemplo, vamos supor que seja um só, o paciente vai, né, ser internado, vai ter alta, tudo correu bem. Como funciona esse pós-operatório? Como que é essa recuperação? A recuperação do aneurisma, o paciente ele vai ficar um período com restrição de atividades físicas, tá? Até ele se recuperar. Se ele trabalha com alguma coisa que não exige dele fisicamente, ele está apto a fazer as suas atividades. A gente orienta que comece em casa, com home office, Perfeito. e depois faça a transição para o escritório, pelo menos até a retirada dos pontos, para que tenha uma boa cicatrização, para que evite infecção local, etc. Legal. Então, pelo menos até tirar os pontos, está tudo bem cicatrizado, evitar de ir em locais públicos. Entendi. E depois ele pode
seguir com as atividades. Após umas 6 semanas, pode voltar a fazer uma caminhada, uma coisa assim. Legal. E aí, após uns 3 meses, pode retomar as atividades habituais, se ele faz academia, se ele... né? Entendi, perfeito. E aí, uma curiosidade, na verdade, que eu, fazendo um comparativo com as outras que a gente falou aqui, né? Me parece que o aneurisma, o risco é muito grave de dar algum problema na hora, diferente das outras, que o indivíduo encontra ali e vai procurar um tratamento. Aqui no caso, a gente falou o tratamento, ok, identifiquei, fiz o diagnóstico, optamos pela cirurgia, tratamos, recuperou. Mas em alguns casos ocorre esse aneurisma e isso pode dar um problema grave, ou seja, a pessoa pode literalmente desmaiar ali e talvez até morrer, no caso. Pode. O aneurisma, a gente costuma dizer que é uma bomba relógio. Tá. Mas ninguém sabe o Né? que foi colocado no timer. Tá certo, olha. Entendeu? Às vezes o tempo do timer é maior que o tempo de vida da pessoa, Entendi. às vezes não. Ou seja, é arriscado mesmo, né? Então, como a gente nunca sabe se ele vai romper e quando ele vai romper, é uma situação que a gente não fica confortável em postergar o tratamento. Entendi. Ou seja, mas se der uma dor de cabeça muito forte, que a pessoa nunca sentiu, em teoria, pelo que você está falando, faz mais sentido correr para o pronto-socorro do que marcar uma consulta médica para a semana. Uma dor de cabeça muito forte, inédita, que a pessoa julga que foi uma das piores dores de cabeça da vida, vale a pena procurar um pronto-socorro. Entendi. Ou seja, não vai esperar para marcar um médico na outra semana, né? É. Legal, interessante, isso que eu não tinha essa... E assim, acho que são conceitos meio populares que o pessoal fala, nem sempre corretos, né? Tem o aneurisma e tem o AVC, que me parecem próximos, né? E qual a diferença entre o aneurisma e o AVC? AVC quer dizer acidente vascular cerebral. Tá. O AVC, ele pode acontecer... Existem 2 tipos de AVC. O AVC isquêmico, que é quando entope uma artéria e para de chegar sangue numa determinada região, e isso provoca isquemia, ou seja, falta de oxigênio e morte do tecido no qual aquela artéria é responsável. Perfeito. E tem um AVC hemorrágico, que é quando essa artéria rompe. Entendi. E aí provoca uma hemorragia, e essa hemorragia acaba matando ali o tecido em volta dela. Perfeito. Certo? Um aneurisma, se ele romper, ele pode provocar uma hemorragia cerebral, que não deixa de ser um acidente vascular cerebral hemorrágico. Perfeito. Um aneurisma, após uma semana de ruptura, mais ou menos, se o paciente tiver o que a gente chama de vasoespasmo, ele pode ter uma isquemia, porque o vaso teve uma contração e um infarto cerebral, o que não deixa de ser um acidente vascular cerebral isquêmico. Sim, são muito parecidos, né? Entendeu? Então, o acidente vascular cerebral, ele é uma consequência de diversas coisas. Então, um tumor pode sangrar e dar uma hemorragia intracerebral. Perfeito. Um aneurisma pode dar uma hemorragia cerebral. Entendi. Ou seja, um AVC, na verdade, é uma característica e uma do que Não ocasiona... Ele não é uma causa. Entendi. Ele é o resultado de alguma coisa. Ou foi um êmbolo de gordura que entupiu uma artéria e deu uma isquemia. Perfeito. Ou foi uma doença hipertensiva não controlada que deu um sangramento. Entendi. Perfeito. E aí, só uma curiosidade, porque às vezes pode entupir a veia, explodir tudo ali, sai sangue para todo lado e é um AVC, falando de uma maneira bem leiga, né? Mas quando dá o aneurisma e cria essa bolinha, e às vezes dá um pequeno sangramento e para, isso pode ser considerado um AVC mesmo, seja pequeno ou não? Pode. Tá. Não deixa de ser um acidente vascular cerebral. Pequeno, né? Pequeno. Entendi, perfeito. E aí, no final, qualquer situação dessa é uma situação complicada para o paciente, ou seja, ele tem uma sangue nos tecidos, que vão impactar negativamente, ou ele não tem oxigênio nos tecidos, né? Ou seja, que também vai impactar negativamente. Exato. Essas 2 situações são 2 situações arriscadas. muito arriscadas. Né? Entendi, perfeito. E só para matar o aneurisma, uma dúvida que talvez tenha ficado. Quando a gente está falando em causas, você falou que existem algumas causas ali que acabam impactando um pouco, como, por exemplo, a pressão. Então, você está na academia, a pressão aumenta e pode impactar, mas na verdade isso impacta um aneurisma que já existe. Isso. Né? Isso. Por que cria-se esse aneurisma, ou não tem uma razão ainda para isso? Não tem a causa é essa malformação
de uma das camadas da parede das artérias Entendi. lá do cérebro. Ah, então não é um Tá? estilo de vida, nada disso, na verdade. Não. Tá. A pessoa já nasce com esse defeito e se ela tiver um estilo de vida mais regrado, pode favorecer o surgimento. Entendi. Ou às vezes é uma pessoa que tem um estilo de vida bem regrado. Sim. E mesmo assim acontece. Então a gente sabe que tem alguns fatores que favorecem. Entendi. Os mesmos fatores que favorecem o sangramento, qualquer fator que leve a uma descompensação da pressão arterial e da parede das artérias, aterosclerose, hipertensão não controlada, cigarro, obesidade, são todos fatores que fatores que oferecem risco para as artérias e veias do corpo. Perfeito. Tá? Você tem doenças arteriais e venosas relacionadas a essas coisas. Perfeito. Ou seja, de uma maneira geral, para tudo que a gente está falando aqui, exato. Se você conseguir ter um estilo de vida saudável, melhor, né? Claro. Mas é interessante esse ponto, ou seja, tem uma mistura dos dois. Isso. Tá? Bem legal, bem interessante. E aí, doutor Márcio, você acha que assim, tem também bastante... Na verdade, tem pergunta demais aqui, não sei se vai dar tempo de responder todas. E aqui, doutor Márcio, uma que me chamou a atenção, muita pergunta também, é o glioma. E eu queria entender um pouco mais do que... Até mais fácil de falar, né? Facilita um pouco, né? Conta pra gente o que é o glioma. Os gliomas são tumores do sistema nervoso central, tá? E são divididos em 4 graus, de maneira bem grosseira. Sim. Tá? Por que eu digo bem grosseira? Porque a biologia molecular e o desenvolvimento das técnicas de genética nos permite uma classificação muito mais detalhada do que apenas dividi-los em 4 graus. Perfeito. Tá? Mas, para ficar mais fácil a explicação, nós temos os gliomas de baixo grau, os gliomas de alto grau. Tá? Perfeito. Os gliomas de baixo grau são, teoricamente, tumores benignos. Ok. Os gliomas de alto grau são tumores malignos. Tá? Dos gliomas, existem vários gliomas. Tá? O mais comum deles são os que a gente chama de astrocitomas. Perfeito. Tá? Então, temos astrocitomas que são mais comuns em crianças e astrocitomas que são mais comuns em adultos. Okay. Os mais comuns em crianças, a maioria são mais benignos. E os mais comuns em adultos, a maioria são os mais agressivos. Tá. Um glioma muito famoso é o astrocitoma de alto grau, grau 4, que é o glioblastoma. Tá. Então, o glioblastoma, ele é um tumor primário, ou seja, que nasce das células do cérebro. Perfeito. Um tumor de alto grau, um tipo de câncer, que é extremamente agressivo. Entendi. Cujo tratamento envolve cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Perfeito. E mesmo com todo esse tratamento, ele ainda tem um prognóstico muito ruim. Então, a sobrevida do glioblastoma é muito ruim, salvo algumas exceções e alguns tipos moleculares específicos que costumam ter uma evolução um pouco melhor. Perfeito. Ou seja, esse específico é bem agressivo, né? Bem agressivo. Por outro lado, a gente tem tipos que não são agressivos, que têm um crescimento lento ou às vezes nem crescem. Olha só. Então, por exemplo, a gente pode ter achados incidentais dos gliomas. Então, por exemplo, um indivíduo jovem tem dor de cabeça, faz uma ressonância e acha uma alteração que pode sugerir que seja um glioma. Tá. Mas ele não tem nenhum sinal clínico, ele não tem nada. Nós temos opções de observar esse glioma, observar essa área de alteração. Tá. Por que eu falo área de alteração? Porque a gente só sabe o que é alguma coisa se a gente tiver um pedaço, for para um laboratório e o patologista olhar no microscópio dele. Entendi. Na ressonância, a gente tem imagens que são sugestivas de algumas coisas. Então, as diferentes doenças no cérebro têm diferentes aparências na ressonância. Perfeito. Ou na tomografia. Então, a gente olha aquela imagem, a gente pode observar, a gente pode fazer uma biópsia, ou a gente pode já fazer uma remoção. Entendi.
Então, nessa situação, quando o paciente não tem sintoma, descobriu por acaso, a gente tem muita opção de tratamento. Legal. Numa situação onde o paciente teve uma crise convulsiva, por exemplo, Tá. nunca tinha tido uma crise convulsiva, teve uma crise convulsiva. Você vai lá e faz o exame e você olha e fala, poxa, parece um glioma. Nessa situação, aí a gente tem que tomar alguma atitude, porque o paciente está tendo um sintoma. Entendi. Então, uma cirurgia para remover e para fazer o diagnóstico, para já descobrir o grau que é. Olha só. Então, quando o paciente tem algum sinal, algum sintoma compatível com aquilo que ele tem, a tendência é sempre tratar. Perfeito. Tá. E aí, por exemplo, pelo que eu entendi, ele tem uma grande variedade de situações, né? Ou seja, não é uma coisa muito específica nesse caso. Não. Então, não dá para dizer efetivamente se é grave, porque alguns podem ser graves, outros não, né? Existem muitos subtipos de gliomas. Tá. Muitos. Olha muitos. só. E cada um tem um comportamento diferente. Puta vida. Cada um vai ter um tratamento diferente. Olha só. E cada situação, cada paciente vai pedir que eu digo Sim. vai necessitar de uma abordagem, de um tratamento diferente do outro. Perfeito. E aí, mas quando a gente fala em sintomas, talvez o mais grave que tenha seja a convulsão. Convulsão, Tá. perda de força de um lado do corpo, alterações da fala, Tá. alterações do comportamento, alterações da visão. Tá. Tudo vai depender da localização desse tumor. Olha só. Tá. Também, ou seja, mais uma vez a gente tinha falado isso, né? Ou seja, dependendo Exato. da localização aí ao redor do cérebro, você tem uma situação um pouco diferente. E os gliomas são tumores que, diferentes, por exemplo, do meningioma ou do chivanoma, que são tumores que crescem fora do cérebro, os gliomas crescem dentro do cérebro, em meio ao tecido cerebral normal. Entendi. Isso torna essa cirurgia também muito desafiadora. Com certeza. Muitas vezes, por exemplo, se o paciente tem um glioma relacionado à sua área da linguagem, nós vamos lançar mão de uma técnica que é operar o paciente acordado. Que você olha já só. deve ter visto Sim, vídeos, sim. paciente tocando violino, conversando. São situações onde a gente opera muito próximo à área da fala. Tá. E não existe como você monitorizar a área da fala com o paciente dormindo. Perfeito. Diferente da área motora, por exemplo, que eu consigo, o fisiologista consegue monitorizar Sim. com o paciente dormindo. Ele dá um estímulo no músculo e ele mede a resposta do músculo para o cérebro. Perfeito. Na área da fala, não. Então, o paciente tem que estar acordado. Você vai removendo o tumor e vai mapeando o que é relacionado à fala e o que não é relacionado à fala, através de estímulos elétricos. Sim. E através de testes neuropsicológicos que são feitos durante essa cirurgia. Olha só. Por isso que nessa cirurgia a gente tem vários profissionais que participam. Um neuropsicólogo, um fonoaudiólogo. Eles participam dessa cirurgia fazendo todos os exames neuropsicológicos. A gente mostra para o paciente uma fotografia de um copo, Sim. pergunta o que é isso? Olha só. Nós vamos observar se ele consegue responder, corretamente, Perfeito. se a pronúncia, se a forma como ele falou está correta, Olha. ou se há qualquer tipo de alteração. Perfeito. E dessa forma a gente vai desenhando onde está essa área da fala e esse vai ser o meu limite de ressecção do tumor. Entendi, perfeito. Ou seja, a gente ouve falar em tratamentos multidisciplinares, nesse caso é uma cirurgia multidisciplinar. Cirurgia multidisciplinar. Tá. O neurocirurgião, ele é uma ferramenta dessa equipe Tá. que vai participar do tratamento desse paciente. Interessante. E essa cirurgia tem cara de ser extremamente complexa, né? Extremamente. Como funciona? A gente está falando de quantas horas, quanto tempo o paciente fica internado? Essa cirurgia, ela é um pouco mais demorada porque o paciente, a gente faz diversos testes neuropsicológicos ao longo da cirurgia, faz um mapeamento local, então ela costuma demorar um pouquinho mais. Perfeito. Tem duas maneiras de fazer essa cirurgia. O paciente acordado desde o começo, Tá. ou eu posso acordar o paciente na hora que vai mexer no tumor, depois ele dorme de novo. Perfeito. Mas a recuperação pós-operatória, ela costuma ser relativamente, vamos dizer, não tranquila, mas bem... Simples de acordo com o contexto, né? De acordo com a localização, com o tamanho do tumor, etc. Mas normalmente também é um dia na UTI, depois 1 ou 2 dias Olha só. no quarto. Mas tudo vai depender Sim. de como o paciente estava antes da cirurgia, Perfeito.
tá? E também do tamanho da região que foi operada. Algumas regiões do cérebro, alguns tamanhos de tumores requerem um pouco mais de tempo de observação no hospital. Com certeza. Outros tumores menores, mais superficiais, costumam ter uma recuperação mais rápida. Sim, perfeito. E até pelo contexto, eu imaginei que ia ser muito mais tempo ali de internação e não é tão mais que nem as outras que a gente falou, né? Bem interessante isso. O importante para a realização dessa cirurgia é uma equipe muito preparada, Perfeito. que vai desde o cirurgião, incluindo a equipe de neuropsicologia que vai executar os testes, o anestesista tem que ser um neuroanestesista acostumado com esse tipo de cirurgia, Perfeito. para que tudo ocorra. E o paciente tem que ser um candidato para esse tipo de cirurgia. Não é qualquer paciente que pode ser submetido a esse tipo de cirurgia. Às vezes é um paciente muito ansioso. É verdade. E ele não vai conseguir. Às vezes é um paciente que tem alguma doença pulmonar, que tem uma tosse crônica, por exemplo, que tosse muito. Perfeito. Ele não vai conseguir. Não tem como fazer. Vai ficar mexendo muito. Uhum. Então, depende de vários fatores. Não é uma cirurgia que dá para fazer em qualquer caso, com qualquer paciente. Tem que ser realmente bem analisado, Realmente bem analisado e bem indicado. Sim. E aí, quando a gente está falando também de prognóstico, sequelas, eu imagino até que possa ter mais sequelas que as outras que a gente falou, né? Como funciona? Mais uma vez, tudo vai depender do tamanho e da localização do tumor. Perfeito. Mas, por se tratar de um tumor intrínseco, ou seja, um tumor que está dentro do cérebro, Sim. entendeu? Existe uma chance do paciente desenvolver alguma sequela com a cirurgia. No entanto, com a utilização da monitorização intraoperatória, aquela técnica que eu te expliquei, isso diminuiu muito. Legal. Porque o neurofisiologista, ele nos ajuda muito nessa cirurgia a encontrar os nossos limites de ressecção tumoral. Perfeito. Muitas vezes, esses tumores têm uma aparência muito semelhante ao cérebro normal. Olha só. E se não é a ajuda de um neurofisiologista para nos mostrar o que é tecido eloquente, a gente fica muito limitado. Muitas vezes acaba ou tirando mais do que deveria e o paciente fica com alguma sequela, ou tira muito pouco, com medo de deixar alguma sequela no paciente. Perfeito. E também pode ser um problema. Também pode ser um problema, porque o seu tratamento não foi efetivo. Então, a presença dessa equipe de neurofisiologista, de todo o estudo pré-operatório, para executar essa cirurgia ou qualquer outra neurocirurgia, é um preparo muito grande antes. A gente estuda todos os exames diversas vezes, passa a cirurgia na nossa cabeça dezenas de vezes, passo a passo, como ela vai ser feita. Perfeito. Antes da gente colocar um paciente no centro cirúrgico, a gente já realizou aquela cirurgia na nossa cabeça 20, 30 vezes antes de ir lá e executar. A gente sempre vai imaginando o que pode acontecer de errado em todos os passos da cirurgia e como contornar determinada situação. Então, toda a neurocirurgia é extremamente planejada, muito planejada. E me parece que é exatamente isso, talvez é o planejamento, né? Diferente de uma cirurgia que alguém se acidentou no trânsito, teve uma fratura exposta e tem que chegar e operar rápido, né? Isso parece que você tem que ter uma consulta, uma avaliação, em alguns casos opera, outros não opera. Quando vai operar, também tem uma certa preparação. Tem, a gente utiliza, hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas para planejamento cirúrgico. Legal. Vai desde a utilização de softwares, até realidade virtual. Olha só. Até mesmo impressoras 3D que podem simular a doença daquele paciente. Que bacana. A gente pode imprimir um aneurisma, por exemplo. Sim. A gente pega os exames do paciente e faz uma impressão 3D. Olha só que legal. E aí, a partir daí, a gente consegue imaginar como a gente colocaria o clipe. Sim. Ou a gente pode imprimir um tumor para entender se existe ali alguma artéria dentro do tumor, muito importante, que eu tenho que tomar cuidado na hora da cirurgia. Perfeito. Então, a gente tem utilizado cada vez mais essas ferramentas, agora com a inteligência artificial aí também. A gente tem utilizado cada vez mais essas ferramentas da tecnologia para planejar a cirurgia antes de realizá-la. Interessante, ou seja, é uma cirurgia que ela é muito bem planejada antes da cirurgia. Toda a neurocirurgia, a gente tem um planejamento muito extenso, principalmente para a cirurgia dos tumores e cirurgia dos aneurismas. Perfeito. Então, antes de qualquer cirurgia, a gente
faz esse planejamento, a gente estuda as imagens, a gente faz reconstruções tridimensionais, tem softwares para isso, e a gente consegue ver nos softwares, por exemplo, se um tumor está empurrando algumas fibras importantes, como, por exemplo, fibras motoras. Tá. Então, eu sei qual a relação do tumor com as fibras relacionadas ao movimento do braço, por exemplo. Perfeito. Então, qual que é a relação do tumor com uma determinada artéria? Será que a artéria está passando do lado? Será que ela está passando por dentro? Entendi. Então, essa tecnologia, ela ajuda demais a gente planejar a cirurgia e já prevenir alguma intercorrência de antemão. Entendi. Muito bom. Olha só que interessante. Como evoluiu, né? Esse é um ponto importante. E existem também outras ferramentas da tecnologia que a gente usa para a cirurgia dos tumores, né? E uma delas, muito bacana, é o que a gente chama de neuronavegador. Olha só. O neuronavegador é como um GPS do cérebro. Então, é um computador. Tá. A gente pega as imagens de ressonância do paciente e alimenta esse computador com essas imagens. Perfeito. Esse computador tem um leitor infravermelho. A gente coloca, imagina que aqui seja a cabeça do paciente. Tá. A gente coloca alguns pontos de referência aqui. A gente pega um instrumento. E nesse instrumento também há pontos de referência. Sim. E a gente avisa, a gente registra, a gente conta para a máquina o que é o quê. Então, por exemplo, eu coloco o meu instrumento aqui e aviso para a máquina, isso é a ponta do nariz. Olha só. Aí a máquina fala, agora me mostre onde é o canto do olho esquerdo. Aí eu vou lá e falo, aqui é o canto do olho esquerdo. E a máquina vai registrando diferentes pontos no rosto do paciente. Perfeito. A partir desses pontos de referência, a máquina me mostra qualquer ponto dentro do cérebro do paciente. É um mapeamento Então, mesmo. quando eu estou operando, eu pego esse instrumento e eu estou lá com o paciente operando, tem o cérebro, tem o tumor, e eu coloco esse instrumento, eu vejo na tela do computador que lugar da ressonância que eu estou. Olha só que legal. Muito bom. Entendeu? Sim. Então eu falo, ó, eu estou aqui, então tem um pouco mais de tumor mais para cá. Ah, então aqui já saiu tudo, então deve ter um pouquinho mais de tumor para cima. Olha só. Ou não, eu estou chegando perto dessa artéria. Então esse equipamento é muito interessante e ajuda muito em alguns tipos de tumores. Muito bacana, doutor Márcio. E aí, para finalizar, uma das perguntas que eu mais tive aqui, mas eu não consegui encaixar aí nos assuntos, é a diferença entre um tumor benigno e maligno. Conta pra gente, explica um pouquinho, porque essa pergunta ainda tem um monte de pergunta aqui, mas a gente sabe que o seu horário tá no limite. Queria que você respondesse essa pergunta, acho que mais teve aqui. Qual a diferença? Bom, os tumores benignos, tá? São tumores que normalmente têm um crescimento mais lento. Tá. São tumores que respondem a tratamento, ou seja, são tumores que estão sujeitos a uma cura ou um controle de crescimento. Perfeito. São tumores que eu posso remover e provavelmente não vão retornar, ou tumores que têm um crescimento muito, muito lento, que eu posso observar por um tempo sem precisar correr com cirurgia. Mas quando a gente pensa em tumor benigno, a gente está pensando em tumores que têm controle, tumores que têm cura. Perfeito. Tá? Quando a gente pensa em tumor maligno, a gente está pensando em câncer. Entendi. Tá? Então, são tumores que não vão ter cura, mas muitas vezes têm controle. Tá? Então, quando eu opero um câncer de mama, por exemplo, eu faço não eu, mas quando se opera um câncer de mama, se faz uma remoção do tumor, o que mais precisar, e se faz os tratamentos adjuvantes, né? Perfeito. Se for necessário, químio ou rádio. E esses pacientes têm um controle, muitas vezes, para o resto da vida. Entendi. Tem que monitorar. Aquele indivíduo, aquela mulher vai viver, nunca mais vai voltar aquele tumor. Ele está controlado por muitos anos. Perfeito. Entendeu? Então, um tumor maligno é um tumor que cresce rápido, que se multiplica rápido, que pode dar metástase, mas que em algumas situações há um controle. Perfeito. Infelizmente, no sistema nervoso central, a maioria dos tumores malignos, nós não conseguimos ter esse controle. Entendi. Então, por mais que a gente opere, faça rádio, faça químio, ele vai continuar voltando. Entendi. Então, a grande maioria dos tumores malignos
do sistema nervoso central, são tumores que acabam levando um paciente uma hora ou outra à morte. São bem agressivos. Porque né? são muito agressivos. Tá, entendi. Mas aí existe uma probabilidade de ter um mínimo de controle para... Existe, dependendo da linhagem genética desse tumor, existem alguns tratamentos específicos que oferecem um controle por maior período do que existia, por exemplo, antigamente, onde não havia esse tipo de exame. Então, hoje, com a genética, a gente consegue escolher o tipo melhor de quimioterápico que pode prolongar ali a sobrevida daquele paciente. Tem mais opções de tratamento, né, hoje em dia. Apesar dos tumores do sistema nervoso central raramente darem metástase, Interessante. Eles costumam ser muito mais agressivos, os tumores malignos do sistema nervoso central costumam ser muito mais agressivos do que outros do corpo. Entendi, perfeito. Olha, excelente, adorei aqui assim, a resposta, porque é uma dúvida que eu realmente tinha, não estava com dúvida, né? E efetivamente parece que, ou seja, a diferença é a característica deles, não é diferença genética, nada disso, né? Interessante. É a característica deles. São tumores mais agressivos, tumores malignos são tumores agressivos que tendem a crescer rápido. Olha só. É isso aí, doutor Márcio. Muito obrigado pela atenção, por ter compartilhado esse conteúdo rico conosco aqui. Acho que a gente passou grande parte das perguntas. Não foram todas, mas foi grande parte das perguntas. Já fica até um convite aí para uma segunda entrevista para você contar um pouco mais aí para a gente. Gente, vocês gostaram da entrevista? Pode deixar os comentários aí no blog, no nosso canal do YouTube, que a gente vai procurar o Dr. Márcio para tentar responder qualquer dúvida que tenha ficado. Agradecer mais uma vez. E você gostou do Dr. Márcio, não esqueça de seguir ele no Instagram. Vai procurar encontrar ele como Dr. Márcio. E também no site, né? marciorassi.com.br, né? Isso. É isso aí, gente. Mais uma ótima entrevista. Obrigado.